O olho de Horus e a sua significância. Bom dia, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje um dos tópicos que eu mais quis falar é justamente o olho de Horus. Mas antes de tudo eu quero esclarecer algumas coisas. Primeiro, esse número de WhatsApp que eu venho deixando aqui nos vídeos, ele não é meu número, ele é o número da companhia de turismo egípcia que eu usei quando eu estava no Cairo. E por que eu estou compartilhando isso com vocês? Primeiro de tudo é porque o serviço realmente é maravilhoso e assim, eu acho interessante para vocês ficarem sabendo quem foi que me levou em todos os lugares, que tirou fotos, que fez tudo isso. Então, por favor, não entre em contato com esse número para procurar o meu número, mas sim se você estiver indo para o Egito e quiser desconto no seu próximo pacote turístico. Por isso o código DGB 2019. Mas voltando ao assunto, o olho de Horus. Muito bem. Então, o olho de Horus é essa figura famosíssima que no Egito Antigo a gente vê em todos os cantos mesmo, as pessoas usavam consigo. Até hoje, os egípcios até hoje ainda usam isso, mesmo indo contra um dos princípios do Islã, que é contra o uso de amuletos. Os egípcios de hoje ainda usam, carregam no seu pulso, carregam como colar, enfim. E toda vez que eu pergunto para eles o que significa esse olho, significa proteção, proteção, proteção. So the eye of Horus Yeah. is the symbol of good. Vamos falar um pouco mais sobre isso. Lembrando que no vídeo de anteontem eu estava falando sobre os deuses egípcios e quem eu acredito que eles sejam. E daí eu contei toda essa história de que Osiris foi morto pelo seu irmão Seth, e daí Isis, a esposa de Osiris, reuniu todos os seus pedaços e criou, então, ressuscitou Osiris, e de lá veio Horus, o filho de Osiris e Isis. Horus é esse deus egípcio com a cabeça de uma águia e o corpo humano. E o olho dele é o olho famosíssimo que a gente vê até hoje, inclusive sendo usado nas sociedades secretas. Então, qual que é a importância de Horus? Horus é importante porque ele conecta 4 pontos muito interessantes. O primeiro ponto que ele conecta é a questão da história antiga. Vou colocar aqui Egito Antigo. Porque, lembra que eu venho falando nos meus vídeos que muita da questão das sociedades secretas de hoje, ela é baseada no Egito Antigo, e o Egito Antigo foi uma das primeiras civilizações da humanidade. Então a gente precisa olhar para o que eles estavam fazendo. Outro ponto que conecta é, claro, sociedades secretas, porque não precisa ser um expert para saber que o olho que tudo vê, é um dos símbolos principais das sociedades secretas, que a gente vê em todos os cantos mesmo. Outro ponto que Horus conecta são as religiões. Por que isso? No sentido, primeiro de tudo, questão do anticristo. O anticristo é aquela figura que a gente vê bem presente no Apocalipse, tanto na Bíblia quanto no Alcorão, que seria aquela figura do Messias falso que virá para a Terra para enganar a população e praticamente um Deus falso, para que as pessoas o adorem ao invés do Criador, ao invés do Messias que virá. Então, por que está relacionado a essa questão do anticristo? O anticristo ele é descrito, tanto na Bíblia como no Alcorão, como uma figura com um olho só. Agora, essa interpretação de quem é o anticristo, isso aí é uma coisa extremamente complicada, uma coisa que eu venho me perguntando já há muito tempo, tenho certeza também muitas outras pessoas, e eu ainda não consegui encontrar uma resposta. Mas desde que eu venho estudando Horus, a ideia que eu tive é que o anticristo é uma figura que se renova conforme a humanidade vai passando. Porque tem muitas figuras durante a história que podem ser chamadas de anticristo, mas Horus foi o primeiro de todos. Porque a história diz que Horus perdeu então um dos seus olhos ao lutar com Seth naquela batalha, e daí ele virou então, ficou com um olho só, por isso que é usado um olho só, tanto que antes de Horus era usada a figura de Osiris. Osiris, que era o faraó, tinha 2 olhos, toda vez que você vê a figura de Osiris, você vê com 2 olhos, e daí Horus, seu filho, um olho só. Então, parece que isso é quase como se naquela época já esses deuses falsos, esses Néfilins, quisessem corromper a imagem de Cristo muitos anos antes de Cristo vir à Terra. Porque ao criar essa imagem de um Deus falso, que Horus, ele era quem? Ele era filho de Deus, né? Por Deus deles, Osiris, era o filho de Deus que veio para vingar, então para lutar com o vilão que seria Seth, e
e salvar então o povo. Então ele é a primeira figura que se encaixa com essa descrição de anticristo, coisa que eu achei muito interessante. E também esse conceito de Messias, esse conceito de o Filho de Deus que virá para salvar, porque é justamente isso que Horus foi. Horus foi visto pelos egípcios antigos como um filho de Deus, né, que viria para salvar. Então, esses 3 pontos aqui se juntam com a questão de Horus. E um outro ponto que junta aqui é o ponto da pineal gland, ou como é que se chama em português? Glândula pineal, sei lá como chama em português, mas é aquela glândula que fica no nosso cérebro, que tem o formato do olho de Horus, que as pessoas chamam de terceiro olho. Por que ela chama de terceiro olho? Porque essa glândula ela é responsável por muitas coisas, incluindo como a gente percebe a realidade, como a gente vê a realidade dentro do nosso cérebro. E é curioso, por que esse símbolo do olho de Horus, que tem todo esse formato, é tão parecido com essa glândula? E para mim, a interpretação que eu cheguei, principalmente pelo fato de que coisas como flúor, o flúor é aquele químico que Hitler colocava na água da Alemanha nazista para deixar as pessoas mais dóceis. Flúor, o mesmo químico que hoje você encontra em praticamente todas as cidades americanas. No Brasil você encontra, em Israel você encontra, em um monte de país, Argentina, você encontra o uso do flúor. O flúor, ele é conhecido por não apenas emburrecer as pessoas, mas também calcificar essa glândula pineal. Ou seja, ele não está apenas emburrecendo a pessoa no quesito que está matando neurônios, não, está emburrecendo a pessoa porque está calcificando essa glândula que tem dentro do cérebro, que é responsável pela maneira como a gente percebe o mundo. Então essa é uma explicação muito boa por que as pessoas parecem estar cada vez mais ignorantes. Então se a gente for parar para pensar, poderia ser que na época que Horus, porque a gente tem que lembrar que Horus foi um dos primeiros. Isso é história extremamente antiga, isso é o início da humanidade. Lembra que eu falei que esses anjos caídos, esses Nephilims, eles vieram e eles ensinaram coisas para a humanidade, eles meio que, dá para dizer que eles ajudaram nesse processo de desenvolvimento, mas eles escravizaram a humanidade. Eles vêm escravizando a humanidade até hoje. Por isso que as sociedades secretas usam o símbolo do olho só. É de lá que vem, porque eles usam para dizer que é dos anjos caídos, para dizer que eles continuam com a missão dos anjos caídos na Terra, que é de escravizar a humanidade. Só que hoje a gente não é mais escravizado de maneira física, hoje a gente é escravizado de maneira psicológica. Então, desde a época de Horus, a gente já pode ver que as pessoas estavam já adorando ao Deus falso, adorando a esse olho, o olho que tudo vê, que a própria maçonaria diz que é o olho de Deus. Isso não é o olho de Deus, né? A gente pode ver aqui da onde que vem essa adoração ao olho, é um olho só, vem daqui. Horus com certeza não é Deus, não é o Deus de Abraão, então a gente sabe que isso não é de Deus. Então é uma boa metáfora já para a época de Horus e como a humanidade vem sendo controlada e vem sendo cega praticamente. Então é quase como que se eles dissessem, olha, a gente está calcificando, a gente está estragando o olho que você tem dentro do teu cérebro, dentro da tua mente, para perceber a realidade, mas a gente está te dando em troca esse olho aqui, símbolo do Horus, para você adorar, ou para você, né, coloca ali nos filmes, coloca em todos os cantos. Então, Horus é um link entre esses 4 assuntos, né? O assunto da biologia, que tem essa glândula pineal gland no cérebro. Eu, como nunca tirei tempo para estudar a biologia do cérebro humano, eu não tenho conhecimento completo aqui, mas quem for biólogo, por favor, e tiver conhecimento, tiver estudado o cérebro, quem for neurologista, comente aqui nos comentários. Mas junta esse ponto com o Egito Antigo, que eu falei que é o berço, um dos berços das civilizações, com religiões, islamismo, judaísmo e cristianismo, 3 religiões que acreditam na vinda do Messias. Então o Horus pode ser considerado como o primeiro Messias falso que veio para enganar a humanidade, e sociedades secretas, já que todas elas têm, praticamente todas elas, ou pelo menos os Illuminati, enfim, é meio óbvio que elas têm o olho que tudo vê como seu símbolo, inclusive a maçonaria. Outro ponto que eu quero falar sobre Horus. Horus, existe uma história, que é a história que toda pessoa que começa, quando você começa nesse processo de acordar sobre a Matrix, um dos pontos que você começa a se voltar contra é a religião. E para o pessoal cristão, uma das coisas que você aprende, como naquele filme lá, Zeitgeist, é que antes de Jesus Cristo nascer, você tinha três pessoas, Semiramis, Tammuz e Nimrod. Semiramis era Isis,
Nimrod era Osíris e Tammuz era então Horus. Essa história, muitas das pessoas que são contra a religião hoje falam que essa história serviu de inspiração para a história de Jesus, blá 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 blá. Eu não acho que seja o caso, porque isso invalidaria a história de Jesus. Eu acredito que a história de Jesus é real. Mas essa história que os antigos sumérios tinham de Semiramis, Tammuz, Nimrod, eles pegaram do Egito Antigo. Foi originalmente criada no Egito Antigo, que é essa história de Osíris, Isis e Horus. É a mesma história, só muda os nomes. Então, mais um ponto que eu acho que isso aconteceu é que a gente tem que pensar o seguinte: o mundo, inclusive essa é uma das sabedorias que o pessoal das sociedades secretas escondem das pessoas, é que o mundo, ele funciona num círculo. Por isso que a história sempre se repete, por isso que a Terra tem ciclos, como eu falei naquele vídeo sobre a faixa do aquecimento global, tudo acontece em ciclos. Então, percebam exatamente como na história da humanidade as coisas se repetem, até mesmo na sua vida você vai ver coisas se repetindo, porque é assim que a vida funciona. Então, ao criar essa história do Filho de Deus que vem para salvar a humanidade, sendo um filho falso, você já abre a oportunidade para criar, então, aquela história falsa de Semiramis, Tammuz, Nimrod, que é usada até hoje para as pessoas que são contra a crença do Criador, do Deus de Abraão, contra a crença de Jesus Cristo, para argumentar: olha só, essa história já existia há milhares de anos atrás, na Babilônia, na Suméria, no Egito. Então, o pessoal do cristianismo tirou de lá para inspiração. Então percebam como o nível do plano disso, desses anjos caídos. Já desde o início da humanidade, eles já colocaram essa história aqui, porque nada é feito sem um propósito. Entendam isso, nada é feito sem um propósito. Então eles já colocaram essa história aqui, que os sumérios pegaram e mudaram os nomes, mantiveram essa história escondida da gente, porque ninguém estuda no colégio sobre os deuses egípcios. E ninguém nem ouve falar sobre esses três nomes que eu falei, Semiramis, Tammuz, Nimrod, da Suméria. Ninguém nem estuda a Suméria. Só que eles sabiam que a partir do momento que as pessoas começassem a estudar a Suméria, principalmente, porque eles gostam de falar que o ponto-chave para você entender a história do mundo é olhar para a Suméria. Eu não acho que isso seja verdade, eu acho que o ponto-chave é o Egito. Por isso que muitas pessoas se confundem quando elas estão começando a acordar da Matrix. Elas estão começando a acordar, elas vão lá pesquisar a Suméria, elas escutam essa história, que é uma cópia barata dos deuses egípcios, né? Deuses, anjos caídos egípcios, e daí elas começam, durante esse período, de negar, de ir contra a questão de um só criador, dessa religião. Daí elas começam a acreditar que esses deuses existem, que entra naquela questão do paganismo, da bruxaria, que o próprio Egito Antigo você vai ver que o pessoal tinha um deus para cada coisa. Pensa que cansativo que é isso. Você ter trocentos milhões de deuses, é tipo no hinduísmo. O hinduísmo tem um monte de deuses, inclusive o próprio hinduísmo tem uma figura que é conhecida por ser o pai dos demônios, que também é representado por ter um olho. Então percebam como tudo está conectado. Então, eu só queria acrescentar que Horus também é Tammuz dessa história, e eu queria falar que agora eu entendi o propósito disso ter acontecido, dessa lenda, dessa mitologia ter sido criada, justamente como eu falei, muitos anos antes do próprio Cristo nascer, justamente para começar esse processo de enganação da humanidade, porque isso nada mais é do que enganação. E até mesmo eu fiquei impressionada de ver no Egito de hoje, saber que o Islã é contra qualquer tipo de amuleto, porque se você tem um amuleto, digamos que você tem um colar, né? Digamos que eu pego esse relógio e falo assim, esse relógio me protege do mal. Isso já é paganismo, porque a única coisa que deve te proteger do mal é o Criador. Você reza para o Criador te proteger. Se você coloca a tua fé num amuleto, você já está indo contra o Criador. Então, o próprio Islã fala que é proibido o uso de amuletos, mas os egípcios carregam consigo o olho de Horus até hoje e juram de pé juntos que não tem problema nenhum. Inclusive, o olho de Horus também é o mesmo olho grego, o mesmo olho turco que as pessoas usam para proteção. Percebam como tudo está unido. Até mesmo no Egito eu vi esse olho que para mim era uma coisa completamente diferente, esse olho grego, esse olho turco. Era diferente, mas eu vi em todos os cantos no Egito e os próprios egiptologistas que estavam comigo me falavam, não, esse é o olho de Horus. Então percebam como o olho de Horus está em todos os cantos.
não apenas na questão do nosso cérebro, para ser uma metáfora de como nós estamos dormentes para as questões espirituais e para a real percepção do mundo, da nossa existência, como também uma questão para invalidar as religiões, que esses anjos caídos sabiam que isso seria mandado. Amanhã eu quero fazer um vídeo sobre Ramsés II, o faraó mais famoso do Egito, que daí vocês vão entender mais ainda isso que eu estou querendo explicar para vocês. E também, claro, sociedades secretas. Então tá aí a importância de estudar os deuses do Egito Antigo, e é por isso que ninguém ensina sobre eles nos colégios. Porque muita gente fala, isso é só mitologia. Não, isso não é só mitologia. Tem um motivo porque essas histórias existem. As pessoas, principalmente as pessoas naquela época que isso aconteceu, como é que essas pessoas iriam inventar apenas a cabeça delas? Tipo, imagina alguém lá na Idade da Pedra sentado assim pensando, poxa, eu vou inventar uma história complexa para descrever a criação do mundo. Claro que não, isso aqui eles retratam o que eles viram. Então por isso que a gente tem que estudar e levar a sério o que os antigos, o que as sociedades antigas revelavam pra gente. Sem contar que tem muito sendo escondido para nós sobre as civilizações antigas. Por quê? Por causa de um motivo que eu vou revelar nos próximos vídeos dessa semana. Eu quero fazer um vídeo falando sobre por que a nossa sociedade esconde tanto a história real das civilizações antigas da gente. Mas é isso, pessoal, vou resumir por aqui esse vídeo. Eu também não tenho nenhum livro para recomendar sobre Horus, mas eu já comprei alguns livros no Amazon sobre Egito Antigo, que eu vou estar recomendando nos próximos vídeos. E esse mesmo foi o conhecimento dessa viagem, que foi maravilhoso conversar com egiptologistas, visitar museus, ver, sabe, figuras históricas. Então por isso que eu estou recomendando essa companhia turística, Aro Tours, que eu estou deixando o link do site aqui, e também o número do WhatsApp deles para contato para quem estiver indo para o Egito e quer ganhar 10% de desconto num pacote turístico, seja para visitar as pirâmides, ou para visitar o Museu Egípcio do Cairo, ou para visitar o que for. Então é isso, pessoal, muito obrigada pelo apoio de vocês, tem muito mais conteúdo vindo por aqui, eu prometo, essa semana vai estar muito, muito boa mesmo. Mais uma vez, muito obrigada e tenham um ótimo dia.